Então, nós hoje temos um pastor convidado, que a maioria de nós não conhece, mas eu pedi à esposa para fazer uma apresentação. E então ela diz: o Ministério Feminino da Igreja Batista de Sul de Feita deu-me uma tarefa difícil de fazer, a apresentação do pastor Pablo Peixoto. Vou tentar cumprir essa tarefa com todo o amor que tenho por ele, tentado ser o mais parcial e menos palhaça possível. Já agora, vamos começar por aí. O Pablo é um palhaço, como todos devem saber, mas também é um grande homem. Não só por sua altura, mas também por sua conduta diária. Foi uma criança que desde muito nova aprendeu a amar a Deus e a palavra de Deus. Um jovem que fez a diferença na vida de outras crianças e jovens. Um homem que aceitou o chamado missionário, abrindo mão da sua engenharia civil e de segurança no trabalho para trabalhar a tempo inteiro na obra do Senhor. Um desafio que recentemente, com muito zelo e amor, foi ampliado e ele abraçou o ministério da Palavra de Deus e se tornou pastor. Ele é também um grande amigo para todos os que precisarem, mas o melhor de todos os amigos, para mim. Um excelente marido, na minha opinião, é claro. Será um dia, pela graça de Deus, um ótimo pai, se assim Deus nos permitir essa bênção. Um homem que tem um grave defeito. Ele não sabe e não consegue, por muitas vezes, dizer um não. Que está sempre pronto a servir a todos com muito amor e com muita alegria. Um homem com muitas palavras com P. Um professor, um palhaço, um pastor. Só Deus para fazer uma mistura como essa dar tão certo. Este é um pequeno resumo e apresentação do pastor Pablo Peixoto. E já agora, lá estão mais 2 palavras com P. Um forte abraço a toda a igreja. Deus abençoe a esposa Thaís Peixoto. E o pastor que nos traz a palavra de Deus. Bem com as máscaras. Agora sim? Bom dia. Permitam-me, eu estava ali sentado a ouvir e comecei a imaginar se era o meu funeral. Estavam a falar tão bem de mim. Mas sim, irmãos, é um privilégio estar aqui num dia como hoje. Para já é a primeira vez que venho cá e sei que os irmãos ainda não me conhecem, a sua grande maioria. E é a terceira vez que venho à igreja de Sul de Feita. A primeira vez foi com um sentimento um bocadinho mau, permitam-me. O pastor Daniel estava a sair de pé de mim e vir para cá. Por isso, eu vim mesmo aqui a dizer, pronto, Deus faz essas coisas. Eles estão bem. E eu agora, pronto, preciso de saber o que o Senhor tem para mim. Mas eu confesso que vir aqui hoje para pregar a palavra de Deus num dia como a celebração do Dia do Pastor e falar um bocadinho também sobre o meu grande amigo, o pastor Daniel, é uma tarefa não muito fácil, mas ao mesmo tempo traz-me boas memórias. Há cerca de 4 anos atrás, quando chegamos, nós viemos aqui ter ao aeroporto do Porto e foi o pastor Daniel quem me buscou ao aeroporto, juntamente com mais um amigo. E ele foi mesmo o primeiro português com quem tive o prazer de conversar depois do senhor de bigodes da imigração. Mas ele foi mesmo o primeiro português que eu pude mesmo conversar. E aqueles que assistiram ao meu concílio sabem bem como é que foi essa experiência. Não vou falar sobre o nosso abraço e a tua cabeça embaixo da minha barba. Acho que é melhor não. É a sua igreja, vão ficar. Mas permitam-me apenas dizer um fato curioso sobre aquele dia. O
O pastor Daniel, quando foi me buscar, trazia consigo uma t-shirt vestida. Não sei se ainda te lembras. Era uma t-shirt em inglês, com um grande texto escrito, que dizia no princípio: essa t-shirt não quer dizer nada. E na frase a seguir dizia algo do gênero: é sério, não tem nada escrito aqui. E na frase a seguir, ainda mais pequeno, ela ia diminuindo a cada frase, dizia algo do gênero: pare de ler, estás a perder tempo. Meus queridos, eu fiquei um bom tempo a olhar para aquele belo físico, a olhar de cima a baixo e tentar ler aquilo. Eu sou brasileiro, mal sei falar o português. O inglês é ainda mais difícil. E eu me esforcei muito para ler aquela t-shirt. E imaginem a minha frustração. Quando cheguei ao final, percebi que realmente não tinha nada escrito ali. Era um bando de frases a dizer que não tinha nada a dizer. É curioso que um homem que trazia uma t-shirt que dizia que não tinha nada a me dizer foi quem mais me disse nos últimos 4 anos. Foi aquele que mais me ensinou sobre a palavra de Deus e sobre o Deus da palavra. Eu acho que o pastor Daniel tem uma característica muito marcante. Ele sempre tem muito a dizer, pelo menos no púlpito. Aliás, esse homem consegue falar durante meia hora sobre um versículo. Acho que os irmãos aqui de Sede Feita se calhar já perceberam isso. Certa vez, em Viseu, ele conseguiu falar um mês inteiro, 4 domingos, num só versículo. João capítulo 1, versículo 1. Aquilo foi mesmo muitas e muitas informações num só versículo. Ele sempre traz muito a nós. Mas eu confesso, em alguns momentos, quando estávamos nós os dois a passar por dificuldades, quer eu, quer ele, por vezes nós não tínhamos o que dizer um ao outro. E nós apenas olhávamos um para o outro, por vezes chorávamos e deixávamos que fosse o Espírito Santo do Senhor a falar, porque realmente nós não tínhamos nada a dizer. E eu estou a dizer tudo isso, não apenas para relembrar o grande amigo que o pastor Daniel é para mim, mas porque tem a ver com o texto que nós vamos olhar essa manhã. Eu ainda fiquei muito tentado a ir para Elias e Eliseu, ou se calhar Paulo e Timóteo, já dada a minha relação com ele. Mas me disseram que o tema de hoje era Jesus tem poder. O tema do mês tem sido esse. E eu disse, bom, já que o tema é Jesus tem poder, eu preciso ir, obviamente, para um texto. Vou mesmo para ele, é no Velho Testamento. E eu vejo algumas caras franzidas agora quando eu digo que vou falar sobre Jesus tem poder no Velho Testamento. E é mesmo isso. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 37. E nós vamos ler os versículos 4 e 5. Ezequiel 37, versículos 4 e 5. Não será só um versículo, serão 2. Diz assim a tradução que tenho em mãos. Então, ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim, diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Vamos orar. Deus e Pai, eis-nos aqui mais uma vez para falar a Tua palavra à Tua igreja. Deus, eu te peço que abençoes esse pequenino trecho da Tua palavra lida e que não seja a minha incapacidade humana, a minha fraqueza, ó Pai, ou o meu nervosismo impeditivo para Tu falares à Tua igreja. Usa-me a mim essa manhã mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Deixa-me falar um bocadinho sobre esse homem, não o Daniel, o Ezequiel. Ezequiel era um profeta. Nós conhecemos como profeta maior. Os profetas maiores não quer dizer que eram mais grandes ou mais pequenos, ou mais importantes ou menos. O profeta maior foi apenas aquele que escreveu mais. E o profeta Ezequiel,
ele andou a profetizar durante muitos e muitos anos, porque ele vivia num tempo conturbado, quando o império da Assíria havia conquistado grande território. Eles, na verdade, inclusive, conquistaram Israel e todo o reino do norte. E quando Ezequiel estava a profetizar, ele dizia que eles seriam conquistados. Ele dizia que eles seriam cativos, que eles seriam levados exilados. Infelizmente isso aconteceu. Nós vemos ao longo do livro que realmente o povo vai cativo. E nesse momento, no cativeiro, Ezequiel começa a profetizar. Começa a profetizar ao povo a dizer: nós estamos presos, nós estamos cativos. Isso é culpa nossa, porque nós fomos contra a palavra do Senhor, nós não demos ouvido a Ele, mas ainda assim, Deus não se esqueceu de nós. Deus ainda nos ama, Deus ainda nos quer dar algo novo. E ele profetizava, e no capítulo 36 ele fez exatamente isso. Ele profetizou vida, ele profetizou àquele povo uma vida nova com Deus. Entretanto, eles estavam cativos, eles estavam sem esperança, eles estavam mesmo embaixo. E quando Ezequiel profetiza aquelas palavras, eles não dão ouvidos. Por mais que hoje seja um dia de festa, nós também temos vivido tempo assim. Um tempo onde muitos têm ficado sem esperança. Um tempo onde muitos de nós, crentes, olhamos para essa pandemia, olhamos para tudo aquilo que se calhar nós perdemos e dizemos: vai ficar tudo bem? Será que vai mesmo ficar tudo bem? E por mais que muitas vezes as pessoas tentem nos dizer o contrário, nós já não queremos ouvir. E era assim que estava o povo de Israel. E então é por isso que Deus leva Ezequiel a ter uma bela visão. Bem, na verdade não foi tão bela. No capítulo 37, nos primeiros versículos, diz que a mão do Senhor estava sobre mim e o seu espírito me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver quão enorme número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Aqueles que já viram filmes medievais devem conseguir imaginar a cena. E eu vos desafio a imaginarem a cena comigo. Foi algo que eu aprendi com o Daniel. A gente geralmente imagina o que estamos a ler. E imaginem um vale. Depois de uma batalha medieval, alguns corpos ficam ali atirados naquele sítio. E depois aquilo vai passando o tempo. A carne murcha, apodrece e ficam ossos, ossadas. Ficam ali, deitadas ao tempo. Ezequiel tinha acabado de ouvir uma palavra de vida no capítulo 36. E então agora Deus o leva a um vale de ossos secos. Eu acho que Ezequiel estava a tentar perceber o que se passava, o que Deus estava a fazer naquele momento. E entretanto Deus faz-lhe uma pergunta. Uma simples pergunta. Versículo 3, ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Ezequiel estava tão quebrado quanto o povo. Ele também estava exilado. Ele tinha falado ao povo e o povo não lhe deu ouvidos. E agora Deus o mostra um cenário como esse e pergunta: esses ossos podem voltar a viver? A resposta humana é não. Não. São ossos. Já morreram há muito tempo, já não há esperança, é impossível. Mas aquele homem era um homem de Deus. Ele sabia que para Deus não há impossíveis. E ele dá uma resposta muito curta: Senhor, tu sabes. Para mim não. Para mim é todo impossível, Senhor. Eu não consigo. Mas tu o sabes, Senhor. Tu podes fazer o que bem entender, porque tu és o meu Deus. E Deus, com um grande sentido de humor que só Deus tem, vai dar a Ezequiel uma ordem, que foi exatamente os versículos que começamos a ler. Os versículos 4 e 5, quando ele diz: profetiza, prega, fala a esses vales desses ossos, fala a palavra de Deus a eles. Não seria o lógico o Senhor ressuscitar e depois ele pregar? Deus está a mandar Ezequiel pregar a um vale de ossos. Conseguem imaginar? Pregar a ossos mortos.
Falar da palavra de Deus, isso quase que não faz sentido. Mas para Deus faz. A verdade é que, quando Ezequiel vai falar a palavra de Deus, quando a palavra de Deus vai ser lançada a esse vale de ossos, à medida que a palavra de Deus é falada, esses ossos ganham vida novamente. Os versículos 7 a 10 vão dizer isso. Eu profetizei conforme a ordem que recebi. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos por tendões e carne, e depois pele, mas não havia espírito. A seguir, ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diz: assim diz o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem que recebi, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé, e era um enorme exército. Ezequiel disse a palavra. A palavra de Deus foi lançada. E aqueles ossos tornaram a viver. Eu não sei se os irmãos conseguiram acompanhar, mas lembram-se como todas as coisas foram feitas? Lá em Gênesis, capítulo 1, a palavra de Deus lançada, o haja de Deus, criou tudo o que existe. Quando a palavra de Deus foi lançada, a vida foi criada. E nesse momento, quando Ezequiel lança a palavra de Deus, aqueles ossos voltam a viver. Há uma relação muito clara entre a palavra de Deus, a vida, o sopro, o espírito. Está tudo interligado. E para aqueles que ainda não se aperceberam, aonde está Jesus nisso? Lembram do tal texto que eu disse que ele passou um mês inteiro a pregar? João 1:1. No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra da vida. Jesus tem poder para dar vida. Ainda hoje, nos dias de hoje, Jesus é o único que pode nos dar vida. E a palavra de Deus é um instrumento que Deus usa para nos dar essa vida. Deus envia Jesus. E Jesus nos dá a sua própria vida. Então, quando a palavra de Deus foi profetizada por Ezequiel, o vale de ossos secos ganha vida e vira um grande exército. Quando a palavra de Deus é pregada pelo pastor Daniel, pecadores, pessoas mortas em seus próprios pecados, sem esperança, recebem Jesus, a própria vida, e fazem parte do grande exército, o exército de Deus. E é isso que nós fazemos. Nós pregamos a palavra. Lutero, aquele grande homem que nós conhecemos, que foi um dos protagonistas da Reforma Protestante. Lutero, quando foi entrevistado, já no final do seu ministério, por assim dizer, e perguntaram sobre tudo aquilo que ele fez, ele disse: eu não fiz nada. Eu só preguei a palavra, e a palavra de Deus fez tudo. A verdade é que a palavra de Deus pode trazer vida. Nós vemos depois, e eu não vou entrar por causa do tempo, mas nós vemos depois, nos versículos 11 a 14, que essa visão que ele teve vai falar sobre o povo de Israel. Como os ossos deles também secaram, como eles também se sentiam mortos, como eles também estavam sem esperança, como nós também, por muitas vezes, estamos sem esperança. E eu queria apenas ler o versículo 14. Porei o meu espírito em vós, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz os seus companheiros a palavra do Senhor. Nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. Ele porá em nós coração de carne.
Ele nos dará vida e esperança mais uma vez. E isso vai acontecer por intermédio da sua palavra. Quando no versículo 11 vemos que eles não tinham nenhuma esperança, desesperados e mortos em seu pecado, Deus tinha dito: pregue a palavra. E hoje eu apenas volto a reforçar algo que eu sei que o pastor Daniel sabe tão bem. Pregue a palavra. Profetiza sobre o povo. Fale a cada domingo. Tem as mãos suadas aqui na frente a falar sobre a palavra de Deus, porque é a palavra que nos traz vida. Ao longo dos 3 anos que ele foi meu pastor, eu vos posso dizer que ele me ensinou a amar a Deus e amar a palavra de Deus ainda mais. E o meu desafio para cada um de vós essa manhã é receberem esse amor, é perceberem o quanto a palavra de Deus é importante para nós, o quanto Jesus pode nos dar vida pela sua palavra. A verdade é que aqueles que gostam de passear pela Bíblia devem se lembrar de um episódio que aconteceu lá em Marcos, no capítulo 7, quando Jesus estava numa cidade e levaram um homem surdo para que ele pusesse as mãos sobre ele e o homem pudesse ser curado. Aqueles que conhecem o texto sabem que no versículo 34 de Marcos capítulo 7 vai dizer que, levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, abra-te. E o homem passou a ouvir. Jesus fala com um surdo. Conseguem imaginar Jesus a falar com um surdo? Não faz sentido. Não sei se já tentaram conversar com um surdo alguma vez. Não faz sentido. Já agora, eu não tenho muito tempo, mas permitam-me. A igreja de Viseu tem um lar de idosos. E naquele lar de idosos, já está a se rir, naquele lar de idosos, tem um senhor que realmente não ouve, é deficiente auditivo, não consegue ouvir. E todas as vezes que nós íamos lá, costumava ir algum jovem ou alguma jovem que nunca tinha ido. E quando a gente chegava no nosso lar de idosos e esse jovem ou essa jovem estava, a gente dizia: estão a ver aquele senhor? Está tão sozinho, está no canto. Aquele senhor que ali está dizia: vai lá conversar com ele. E nós os dois ficávamos a olhar a pessoa, a tentar falar com o surdo. E ele ficava: não. Mas aquele senhor era bem-humorado, fiquem tranquilos. Ele já percebia, já sabia. E por vezes ele depois olhava para nós e ficava a se rir. Mas a verdade é que falar com o surdo não faz sentido. Mas quando Jesus fala, a vida volta aos ouvidos daquele homem. O ouvido dele é aberto. Ele recebe a vida pela palavra do Senhor Jesus. Meus queridos, se algum dia nós estivermos entristecidos, sem esperança, mortos, eu quero vos lembrar nessa manhã, Deus nos pode trazer vida, mais uma vez. Jesus pode nos dar a sua vida, e isso acontecerá pela sua palavra. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Não é sobreviver. Não é aquela coisa de simplesmente respirar mais um dia. Não. É uma vida de paz, uma vida plena, uma vida cheia de amor, uma vida cheia de esperança, porque um dia, quando essa vida terrena acabar, nós estaremos com Ele para todo sempre. Nós viveremos com Ele por toda a eternidade, onde não há dor, onde não há choro, onde não há covides. Nós vamos estar com o nosso Rei para todo sempre. E isso acontecerá pela sua palavra. Eu preciso já encerrar, porque me deram um tempo e eu quero tentar respeitá-lo. Mas antes de nós encerrarmos, eu queria convidar aqui à frente o pastor Daniel. Já que é assim, hoje parece que é um dia especial. E como eu vos disse, aquela t-shirt dava-nos um conselho, não era? Dizia que ele não tinha nada a me dizer e assim.
Esse é para o próximo culto, tenho que fazer 2 vezes. Quando ele foi ao meu concílio, ele me deu 3 conselhos, ainda se lembra? Pregue a palavra, ame o Senhor, ame o povo, serve a igreja e não faças palhaçadas. Foi isso que ele me disse. Eu sou palhaço. Mesmo, eu não consigo ser outra coisa senão palhaço. E me pediram para que eu fizesse alguma palhaçada. E agora, olha, desculpe lá, mas foi o pessoal da tua igreja. Eles pediram. E eu trouxe aqui o Vale de Ossos Secos. Podemos ser cada um de nós. A nossa vida, muitas vezes, é como esse Vale de Ossos Secos. Ela é amassada, rasgada. Nós passamos por muitas e muitas situações que nos levam ao extremo. E o que acontece é que quando nós estamos mesmo destruídos, destroçados, a palavra de Deus vem a nós e diz: Daniel, pode esse vale de ossos secos voltar a viver? Pela palavra de Deus. Quando tu não tiveres o que dizer, pode ir abrindo. Quando tu não souberes o que fazer e o que falar, como dizia a tua t-shirt, pregue a palavra. Fale a esse povo. E lembre-se que Jesus tem poder para dar vida, inclusive ao vale de ossos secos, através da sua palavra. Que Deus te abençoe.